Olá, internautas do J+, coluna de sábado, como sempre, em vídeo, e a de amanhã, domingo, também vou fazer em vídeo essa semana. Por quê? Porque eu tenho dois assuntos bem importantes para esse momento da nossa política local que eu preciso separar e por isso que a gente vai dividir em duas colunas. A primeira questão que a gente vai tratar hoje é o futuro governo da Juliana Maciel, a prefeita eleita de Canoinhas, primeira prefeita da história de Canoinhas, eleita nessa eleição suplementar, né, que a gente teve aí em outubro. Além de ser a primeira mulher eleita prefeita de Canoinhas, ela também tem como um diferencial que vai ter um mandato pela metade, né, são 2 anos e 1 mês especificamente. E ela assume agora na quinta-feira, dia 1º de dezembro. Então a gente vai falar sobre os principais desafios da Juliana. Ela começa com um desafio que já se mostrou muito claro, que é o da relação com a Câmara de Vereadores. A Juliana é vereadora pelo menos até quarta-feira, vai participar das sessões agora segunda e terça, mas aí na quinta-feira ela muda de lado, né? Ela se torna prefeita, quer dizer, de atiradora ela se transforma em alvo, porque entre as premissas da Câmara de Vereadores, especialmente de vereadores de oposição, como ela se comportou nesse mandato, é de apontar, né, o dedo para o prefeito e cobrar as suas ações, né? Como prefeita, ela está, obviamente, do outro lado. E está com uma câmara muito hostil. Isso ficou claro aí nessas últimas sessões. Primeiro com a pouca festividade dentro da Câmara pelo fato de um vereador ter sido eleito prefeito, né, que ficou bastante evidente aí a animosidade entre eles. E o segundo ponto é que a gente já ouviu aí falas da Zenice Dreyer, que era governo, agora é vereadora, né, ela está assumindo a vaga do Maurício Zimmermann, que está de licença, mas volta em dezembro para possivelmente ser eleito presidente da Câmara para o ano que vem, e que é um vereador com o qual a Juliana não tem nenhuma afinidade. É um vereador que apoiou o Beto Passos, apoiou o William Godoy e agora deve entrar no campo da oposição, junto com os Marlaskovski, junto com a Zenici, junto com a Silmara Gontaric, junto com o Vilmar Sudoski, com o Gil Baiano, que eram vereadores de situação e agora se tornam oposição. A priori, ela terá então ao seu lado, né, a Tatiane Carvalho, do MDB, a conferir ainda, né, a Zenilda Lemos, que também é do MDB, né, e os dois vereadores que assumem as funções que eram dela e do Homer, porque o Homer também, vereador eleito como vice-prefeito, abre vaga então para o Adilson Steidl e também para o André Fleni, que são os dois substitutos deles que teoricamente vão estar trabalhando com ela, né? Mas ela não tem maioria. Isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque os projetos que vão subir para a Câmara vão cair na mão do vereador de oposição, que é quem decide que o projeto que vai ou não vai para votação. Pode simplesmente sentar em cima, engavetar um projeto e aí a Juliana, a única coisa que cabe é reclamar, né? Só que o povo não quer ouvir reclamação, o povo quer ação, quer solução. Então, ela ficar reclamando de que a Câmara está atrapalhando o trabalho dela, não vai ser a solução, não vai resolver, né? Vira uma guerra. Então, ela vai ter que ter muita maleabilidade, muito jogo de cintura para trabalhar com essa Câmara hostil, né? Esse é o primeiro desafio dela. Segundo desafio, pouco tempo, ela tem só 2 anos e 1 mês, né, para mostrar alguma coisa. E ela já entra numa prefeitura que está com certidões negativas de débito, ela não tem certidão negativa de débito numa série de fatores, e são documentos muito importantes para qualquer empresa. E a prefeitura ela não é uma empresa, mas ela é uma espécie de uma empresa pública, vamos dizer assim, né? E ela precisa ter essas certidões negativas de débito para fazer qualquer tipo de operação, inclusive receber recursos do governo estadual, do governo federal. Perdeu os CNDs por causa de toda essa avalanche causada pela Etpater Filho, que levou o ex-prefeito e o ex-vice para a cadeia. Então, até agora não tem. Tem um outro desafio que se apresentou essa semana, que é também não ter uma certidão previdenciária. Por quê? Porque o Instituto de Previdência tem prospecção de déficit. Enquanto não se ajustar isso para resolver o problema lá para frente, ela vai continuar sem essa certidão. Então, a Juliana precisa resolver isso. Já ficou claro, né? A Zenici propôs, os vereadores, pelo visto, concordaram em jogar para ela, então, essa situação e não resolver agora ainda no governo do William Godoy, que, na verdade, tem só mais 3 dias. Então, o sindicato não quer aumento de alíquota, que seria de 11% para 14% da Previdência, e a prefeita eleita Juliana Maciel vai ter que fazer essa articulação entre sindicato, entre Câmara de Vereadores, tentar, e o ICPREV, né, que é o Instituto de Previdência, e para lá e para cá, muito jogo de cintura mesmo, para chegar
a uma definição que ela sabe não vai agradar a todos. Alguém vai sair perdendo nessa história e quem sair perdendo vai ficar muito irritado. O que a gente vê em todas essas discussões quando se trata de Instituto de Previdência é muita saliva, muito bate-boca, para no fim ter que aumentar a alíquota porque não tem outra solução. Mas ela vai ter que conversar muito com eles para tentar amenizar o máximo possível. Quando eu falo com eles é sindicato, os servidores públicos e os vereadores para amenizar o máximo possível os efeitos dessa decisão bastante antipopular. No meio disso tudo, a Juliana pretende melhorar a condição de saúde, melhorar a condição de educação, melhorar a condição de infraestrutura, principalmente, né? Esses acho que são os 2 pontos principais que ela está de olho. A infraestrutura, as questões caóticas que vieram no governo Passos, que seguiram no governo do William Godoy, no curtíssimo governo do William Godoy, né? Não dá para culpá-lo também do que aconteceu, mas o fato é que pouca coisa mudou em termos de infraestrutura. Tem muitas obras paradas, muitas obras mal feitas, muita questão impedida por conta também de toda essa situação da Pater Filho. Colocar isso em dia, primeiro colocar em dia as obras que estão paradas ou que ficaram mal feitas, já é um grande avanço que ela vai conseguir. Outro ponto seria ela conseguir recurso, então, para iniciar novas obras, né? E no campo da saúde, a gente viu aí situações na unidade de pronto atendimento, falta de médico, principalmente nos postos de saúde, e a Juliana não só promete melhorar esse atendimento nos postos de saúde, como promete também contratação de médico psiquiatra e médico pediatra, que são 2 deficiências do município. Se ela conseguir essas contratações, já é um grande avanço, porque não é uma questão de o município poder ou não, é uma questão de haver médico disponível para trabalhar no município. Essa é a grande questão. Médicos que se disponham a trabalhar como pediatras ou como psiquiatras no município. São 2 categorias médicas, 2 especialidades que faltam em todo o Brasil. Né, são poucos profissionais e aí são poucos os que aceitam vir para o interior, uma cidade que não tem shopping, que não tem praia, que os médicos gostam também de ter, né, onde gastar seu dinheiro. Né? Então são situações muito complexas, muito difíceis para ela articular num pouco espaço de tempo. Ela tem a seu favor uma equipe muito técnica, muito boa, né? A gente consegue ver poucas restrições em relação àqueles que ela nomeou como secretários. Ela teve essa preocupação realmente em não contemplar como prioridade o quadro político, a questão política, mas sim a questão técnica. E isso, com certeza, é um ponto muito positivo para ela. Né? Isso aí vai ajudar muito ela nesse início de governo. Mas está em todos esses entraves que não dependem 100% dela, como as questões legais, burocráticas, que vão sim atrapalhar muito o trabalho dela. Eu também fico pensando como que a Juliana vai articular essa negociação com os vereadores. E eu não consigo ver, por mais jogo de cintura que ela tenha, por mais conciliatória que ela seja, que ela consiga de fato convencer um desses 6 vereadores a vir para o lado dela. Porque tem todo um contexto, tem a Et Pater Filium, tem as críticas severas ao governo Passos, que me parece que mesmo com as prisões do Beto, do Pique, não fizeram com que esses vereadores de situação se sentissem traídos, né? Que deveriam, porque afinal de contas, se eles acreditavam na lisura, na hombridade desses 2, ou seja, Beto e Pique, eles foram traídos, né? Mas mesmo assim, considerando o clima hostil que havia na Câmara por parte da Juliana para com eles vão levar mais em conta essa questão e não exatamente a decepção que sofreram com o Beto e o Pique. A ver, né? Quem sabe ela consiga, se ela conseguir convencê-los, já é também uma grande conquista. O governo da Juliana Maciel começa na próxima quinta-feira. Vocês podem até pensar que eu estou com uma visão pessimista, né? Mas não, é realista mesmo. E a questão é ver se ela consegue domar todos esses problemas, esses impasses, esses empecilhos que estão na frente do caminho dela. Se ela conseguir, certamente vai conseguir fazer um excelente governo. Eu falei que estou fazendo em 2 partes, porque amanhã eu vou avaliar o fim de uma era, o que eu chamo de o fim de uma era, que é a despedida do William Godoy da Prefeitura de Canoinhas. Por quê? Amanhã eu conto.